Olá, e seja bem-vindo ao nosso estudo do livro A Busca de Santidade. Agora estamos pensando sobre capítulo 6 e só relembrando rapidamente, capítulo 5 nós focalizamos por que nós podemos ter esperança. Por que é possível que nós possamos crescer e se vencer pecado em nossas vidas? Porque nós fomos transferidos do reino das trevas para o reino de luz, de Satanás para Cristo Jesus. De fato, nós estamos em Cristo Jesus. Romanos 6 é o trecho bíblico mais importante sobre a vida cristã. Não se encontra em Atos, não se encontra em Romanos 6, porque qualquer conversa sobre a santidade, qualquer conversa sobre crescimento na fé cristã, tem que passar pelos conceitos ensinados e destacados em Romanos 6. O mais importante sendo nossa união atual com Cristo Jesus. Pecado não é atuação do nosso corpo. Pecado é uma mal atuação do nosso corpo. Um desejo dentro de nós de usar nosso corpo, nossa habilidade humana, numa forma que não agrada, que não glorifica Deus. E a Bíblia diz, nós que estamos em Cristo Jesus, nós fomos liberados do pecado, estamos juntos agora, unidos com Cristo Jesus. Cristo Jesus agora não está sendo sujeito ao pecado e nós agora somos unidos em Cristo Jesus. Como nós falamos, a realidade é pecado ainda é remanescente, ou seja, continua em nós. Temos hábitos estabelecidos desde que fôssemos crianças. Temos até o mundo pecaminoso ao nosso redor, que está sempre nos chamando. E nós temos até nosso próprio coração, que nós vamos conversar hoje em capítulo 6. A batalha para santidade. Quando nós contemplarmos o porquê, o como nós podemos crescer na fé cristã, numa vida de santidade, a palavra-chave na palavra de Deus é a palavra coração. Coração, a palavra coração está usada nas escrituras de várias maneiras. Quando a Bíblia fala sobre seu coração, às vezes significa nossa razão ou compreensão. Às vezes, nossos afetos, nossas emoções, às vezes até a nossa vontade é descrito com a palavra coração. Geralmente denota toda a alma do homem, todas as suas faculdades, não individualmente, mas como todos trabalham juntos para fazer o bem ou fazer o mal. A mente, como ela argumenta, discerne, julga, seu coração. As emoções, como elas gostam ou não gostam de fazer certas coisas, seu coração. A consciência, como ela determina e adverte sobre certas ações, seu coração. A sua vontade, como ela escolhe ou se recusa a certas coisas. Todas estas coisas, juntos, são chamados o coração do ser humano. Então, quando a gente pensa sobre coração, podemos dizer, é mente, emoções, consciência e a vontade, todos unidos, atuando numa forma unificada. A Bíblia nos diz sobre este coração, mente, emoção, vontade, consciência. A Bíblia diz que o coração é enganador e insondável para qualquer um, a não ser Deus mesmo. Jeremias 17, 9 a 10. Mesmo como crentes, nós não conhecemos nossos próprios corações.
nenhum de nós pode discernir completamente os motivos ocultos, as intrigas secretas, os enrolamentos e reviravoltas do seu coração. Neste coração insondável, dentro deste coração insondável, habita o lei do pecado. Muito da força do pecado está nisso, que lutamos como um inimigo que nós não podemos sondar ou nem expor completamente. O coração, de fato, é enganador. Ele desculpa, racionaliza e justifica nossas ações. O coração cega-nos para áreas inteiras do pecado em nossas vidas. Isso nos faz lidar com o pecado usando apenas medidas intermediárias ou pensar que a concordância mental com a palavra de Deus é o mesmo como a própria obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, pastores, missionários, missionárias, diáconos, diaconesas, membros das igrejas batistas e evangélicas. Eu estou exagerando dizendo isso? Infelizmente, tem que explicar como que é que pastores que têm conhecimento da palavra, que têm até experiência na vida cristã, ainda podem cair nos piores pecados. Sabendo que a própria Bíblia diz, não faça isso, mas ainda continua a fazer. O que está acontecendo? Esta explicação é tudo. O coração é enganador. O coração faz desculpas, racionaliza e justifica nossas ações. Por causa disso, o coração deve ser santificado e conformado à palavra do Senhor. Saber que o pecado reminiscente ocupa um coração que é enganador e insondável deve nos tornar extremamente cautelosos com nossa própria vida interior. Precisamos pedir a Deus diariamente que sonde nossos corações pelos pecados que não podemos ver e nem desejamos ver em nossa vida interior. Este foi a oração de Davi. Quando ele orou, procura-me, ó Deus, e conheça o meu coração, me testar e conhecer meus pensamentos ansiosos. Veja se há alguma maneira ofensiva em mim e me leve no caminho eterno. O principal meio de Deus sondar nossos corações dessa maneira é através da sua palavra. Como lemos sob o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz, a palavra de Deus é viva e ativa, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até mesmo para dividir alma e espírito, articulações e medula. Julga os pensamentos e atitudes do coração. Enquanto oramos para que Deus sonde nossos corações, devemos continuamente nos expor nossos corações à sua palavra. Devemos ter cuidado para deixar o Espírito Santo fazer essa sondagem. Se tentarmos sondar nossos próprios corações, estamos aptos a cair em uma ou ambos as armadilhas. A primeira armadilha é de introspecção mórbida. A introspecção mórbida pode facilmente se tornar a ferramenta de Satanás, que é chamado o acusador. Apocalipse 12:10. E uma das suas principais armas é o desânimo. Você é pecador, você é terrível, você está ali pensando sobre essas coisas, querendo fazer tal coisa, sonhando sobre tal coisa, e você se chama Cristo. O que é isso? Você não é nada, você não é salvo. Bom, se olharmos para nossos corações, só contemplando a nossa vida interior, é fácil ficar desanimado. Porque Satanás sabe que ele conseguir nos deixar desencorajados. Puxa, não, eu não vou mudar, não. É meu jeito, eu tenho feito isso, eu tenho lidado com este problema
tanto tempo. Isso é um problema para mim. Já orei, chorei, pedi, mas acho que não tem jeito. Não tem, isso é a palavra que a gente sempre vai falar na língua portuguesa, não tem jeito. É isso que é a palavra que Satanás queria deixar sair da nossa boca. Não tem jeito para me mudar. Não tem jeito. Não. Isso é contra a palavra de Deus. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Tem jeito para você mudar? Sim. Demora? Sim. Está doloroso? Sim. Tem que se arrepender? Sim. Tem que fazer mudanças? Sim. Tem que dizer não ao pecado e sim ao Espírito Santo? Sim e sim. Mas não tem jeito? Não. Sempre tem jeito. Porque aquele que está em Cristo Jesus, há esperança. Então, devemos ter também cuidado para deixar o Espírito Santo fazer essa sondagem, porque, de fato, nós vamos nos até desanimar, contemplando até as nossas fraquezas. A segunda armadilha é de não reconhecer os problemas reais em nossas vidas. O pecado vai tentar justificar e até normalizar coisas que simplesmente coisas que não podem ser justificadas. Coisas que não podem ser normalizadas. E isso entra nas questões mais íntimas, mais pessoais, mais pesadas da experiência humana. O pecado vai tentar até o homem de Deus a normalizar coisas que não são normais e desculpar coisas que são indesculpáveis. Porque vai dizer que isso não é um problema, isso é normal, é seu jeito, é cultura, é o tempo que estamos vivendo. A falsidade de Satanás em nossos próprios corações nos levará a nos concentrar em questões secundárias. E só o Espírito Santo pode nos permitir ver tais áreas para as quais somos cegos. A sede do pecado reminiscente é, em nosso coração, enganador e insaudável. Então, uma segunda coisa que devemos perceber é que o pecado habitual funciona em grande parte através dos nossos desejos. Desde sua queda no Jardim do Éden, o homem tem ouvido seus desejos mais do que a sua razão. O desejo passou a ser a faculdade mais forte no coração do homem. Da próxima vez que enfrentar uma das suas tentações mais fortes, mais típicas, e isso pode ser coisas que você nem queria falar muito com outras pessoas, mas é a área na sua vida em que você está lutando contra o pecado. Observe bem a luta entre seus desejos e sua razão. Se você ceder à tentação, será porque o desejo em seu coração superou a razão na luta para influenciar a sua vontade. O mundo reconhece isso e faz apelos aos nossos desejos através do que o escritor do Hebreus chama de prazeres do pecado. Hebreus 11, 25. Bom, vamos enfatizar. Nem todo desejo é mau, claro. Paulo fala sobre o seu desejo de conhecer Cristo, do seu desejo pela salvação dos seus companheiros e cidadãos judeus, do desejo de que seus filhos espirituais cresçam até a maturidade. São desejos excelentes. Nós estamos falando aqui, no entanto, sobre os desejos malignos que nos levam ao pecado. Tiago disse que somos tentados quando somos arrastados e seduzidos por nossos próprios desejos malignos. Tiago 1,14. Se quisermos vencer nesta batalha pela santidade, devemos reconhecer que o problema básico está dentro de nós. São nossos próprios desejos malignos que nos levam à tentação.
Podemos pensar que apenas respondemos a tentações externas que nos são apresentados. Mas a verdade é que nossos desejos malignos estão constantemente procurando tentações para satisfazer as suas luxúrias insaciáveis. Considere as tentações particulares às quais você é especialmente vulneráveis. E note quantas vezes você se encontra procurando ocasiões para satisfazer esses desejos malignos. Mesmo quando estamos envolvidos de uma forma ou de outra com uma batalha contra um pecado particular, nosso desejo maligno, o pecado reminiscente, nos levará a jogar com esse mesmo pecado. Isso é terrível, mas acontece, meus irmãos e irmãs. Às vezes, enquanto confessamos um pecado, nós mesmos nos encontramos começando, mais uma vez, a nos debruçar sobre os pensamentos malignos associados a esse pecado. E o resultado é que podemos ser, mais uma vez, tentados. Há também ocasiões em que encontramos tentação inesperadamente. Quando isso acontece, nossos desejos malignos estão prontos para receber e abraçar aquela tentação. Assim como o fogo queima qualquer material combustível apresentado a ele, nossos próprios desejos malignos respondem imediatamente à tentação. O Dr. John Owen disse que o pecado, em sua guerra contínua, a enredar as nossas afeições e afastando-as à obediência ao Senhor. Assim, disse o Dr. Owen, negar o pecado deve ser principalmente direcionado sobre os afeitos. Devemos nos esforçar que nossos desejos sejam sempre direcionados para glorificar Deus e não satisfazer as luxúrias dos nossos corpos. A terceira coisa que devemos entender sobre o pecado reminiscente é que ele tende a enganar a nossa compreensão e raciocínio. Nossa razão, iluminada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, sempre está impedindo o pecado na guerra sobre o domínio dos nossos desejos. Portanto, a grande estratégia de Satanás é enganar nossas mentes. Paulo falou dos desejos enganadores do antigo eu, em Efésios 4, 22. Ele disse que já fomos enganados e escravizados por todos os tipos de paixões e prazeres. Tito 3:3. Essas passagens falam de nossa antiga vida, mas devemos perceber que este engano ainda faz guerra contra nós. Embora não tenha mais domínio sobre nós, a batalha é feroz. O engano da mente é continuado por graus, pouco a pouco. Somos primeiro afastados da vigilância, depois da nossa obediência. E tornamos-nos como Efraim, de quem Deus disse, os estrangeiros consumem a sua força, mas ele não percebe isso. Seu cabelo é polvilhado como cinza, mas ele não percebe. Oséias 7:9. Ou seja, pecado vai deixar nossa mente cega, a gente nem percebe. Pouco por pouco, nós nos conformamos com coisas que simplesmente não são coisas certas. Somos afastados da vigilância por excesso de confiança. Puxa, eu sou pastor, eu sou doutor, eu sou missionário, eu sou diácono, eu sou pessoa comprometida, criada numa igreja batista, sou evangélico. Claro que eu lutar com o pecado, mas que é isso? Excesso de confiança. Acreditamos que estamos além de uma tentação particular. Olhamos para a queda de outras pessoas e dizemos, eu nunca faria isso. Mas Paulo nos avisou, se você acha que está firme, tenha cuidado para não cair. 1 Coríntios 10:12.
Mesmo ajudando um irmão caído, devemos nos observar e fazer tudo com cautela e gentileza para não sejamos tentados. Gálatas 6:1. Muitas vezes somos afastados da obediência ao Senhor pelo abuso da graça do Senhor. Judas fala de certos homens que transformam a graça do nosso Deus em licença para imoralidade. Judas 4. Abusamos da graça do Senhor quando pensamos que poderíamos pecar e depois recebermos perdão, reivindicando a promessa de 1 João 1:9. Se eu sei que está pecado, um pecadinho, mas Deus, se confessar, Deus é fiel e justo para me perdoar. Isso está abusando um versículo. Abusamos da graça quando, depois de pegar, nos debruçamos sobre a compaixão e misericórdia de Deus, a exclusão da sua santidade e ódio do pecado. Estamos sendo afastados da obediência quando começamos a questionar o que Deus diz em sua palavra. Este foi a primeira tática de Satanás com Eva, lá em Gênesis 3:15. Assim como ele disse a Eva, você certamente não morrerá. Então ele nos diz, é apenas uma coisinha. Oh, Deus não julgará esse pecado. Então vemos que, embora que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, o pecado faz sua guerrilha contra nós. E se o pecado não for controlado, o pecado nos derrotará. Nosso recurso contra esta guerra é lidar rapidamente e firmemente com as primeiras moções do pecado remanescente. Quando ele começa a sentir aquele calor de tentação, o interesse num assunto proibido, tem que resistir. Porque se a tentação encontrar qualquer lugar de alojamento na alma, usará isso para nos levar ao pecado. Quando, Eclesiastes 8:11, quando a sentença para um crime não é rapidamente cumprida, os corações do povo estão cheios de esquemas para fazer o errado. Ou seja, tem que combater frontalmente e rapidamente tentação no coração humano. Além disso, nunca devemos considerar que nossa luta contra o pecado está no fim. O coração é insondável. Nossos desejos malignos são insaciáveis e a nossa razão está constantemente em perigo de ser enganada. Bem, Jesus disse a nós, vigiai e orai para que você não caia em tentação. E Salmo nos avisou, acima de tudo, guarde seu coração, pois é a fonte da vida. Que Deus abençoe. Contemple bem, você que é jovem, contemple bem os desejos do seu coração. Estão sendo santificados ou levando você numa direção errada? Pastor, missionário, missionária, quem sabe pessoa de 10, 20, 30 anos de experiência, como está o seu coração? Porque chegando a, quem sabe, aquela certa altura na vida cristã, quando a gente pensa, eu sou velho demais para ser tentado, naquele momento a tentação venha. Então, vamos controlar nossos corações. Vamos ficar ali atentos, sempre mortificando aqueles desejos e colocando aqueles desejos embaixo da autoridade de Cristo Jesus. Você vai ver rapidamente, na parte de baixo do seu estudo, versículos que vão falar sobre as coisas que eu ensinei nas duas palestras. Esteja estudando cada um. E, principalmente, eu queria encorajar você, contemple e fale com alguém sobre ponto número 6. Por que, se nós já morremos por pecado, nós ainda pecamos? Isso é uma boa pergunta. Fale com pessoas. Quais são até as áreas em que você está achando difícil? Ou, 7, como aqueles que já morreram para o pecado, qual é a nossa responsabilidade em relação ao pecado agora? E quem sabe mais importante, ponto número 8,
que aplicações, quais aplicações das verdades dessa lição você queria fazer em sua própria vida. É importante que você vai até conversar com alguém, um amigo, uma amiga, sobre como você está ouvindo e sentindo, na luz da palavra de Deus, áreas em que Deus está dizendo a você: vamos trabalhar para fortalecer nossa luta contra o pecado. Que Deus abençoe na sua busca de santidade, porque isso sempre será para nós o caminho que leva à felicidade em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e até nossa próxima conversa.